Pai do Senhor, pastor Roberto, Pai do Senhor a todos. Vamos ter a nossa Bíblia aberta no Evangelho escrito por São Mateus. Nós vamos ler capítulo 5, do versículo 1 ao 12. Quantos irmãos abrem vossas Bíblias? Eu agradeço ao pastor Roberto, vice-presidente da igreja, pelo carinho, pela maneira tratável e me aceitando de poder pregar aqui em Criciúma, a igreja que o pastor com o pai aqui cuidam, né? E para a gente vir aqui tem que ter o aval dele, senão não pode. Muito obrigado. Obrigado aos irmãos pelas boas-vindas e pelo carinho também dos criciumenses. Eu lembro de momentos muito importantes, muito maravilhosos que passamos juntos aqui em Criciúma. Vamos ler a Bíblia, capítulo 5, versículo 1 ao versículo 12. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram dele os seus discípulos. E, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Podeis vos assentar, meus queridos irmãos. Eu estava lembrando o ano de 1976, lá na cidade de Rio do Sul, onde eu estava pastoreando lá, domingo à noite, saiu uma mensagem que eu ia me mudar para Criciúma. Foi assim um choque na hora do culto, porque nem a convenção não tinha determinado nada da minha saída de Rio do Sul para vir para Criciúma. E naquele momento deu um movimento, adolescentes perguntando para a mãe, para o pai, por que o pastor Vieira vai para Criciúma, e deu aquele movimento ali, e um irmão, um presbítero, teve uma visão e viu 2 caminhões próximo da igreja em Joinville, em Rio do Sul, para trazer a minha mudança. 2 caminhões fechados. Bom, deu aquele acontecimento e nós ficamos então aguardando que fosse resolvido pela convenção. Dentro de pouco deu um movimento que precisou o pastor daqui ir para Lages, e aí eu vim para Criciúma. E nós ficamos pensando naquela visão que o presbítero teve de 2 caminhões.
que a nossa mudança era pequena, agora vim em 2 caminhões, mas é visão, foi alguma coisa que Deus deu para o irmão. E aconteceu que a empresa mandou um caminhão bem pequeno, e aí não coube a mudança, teve que vir um outro caminhão para ajudar, para se cumprir a visão que o pastor tinha tido para a minha vinda para essa cidade. E quando estávamos aqui um tempo, então o outro tempo, que antes desse, precisava haver uma mudança de estrutura. Então nós tiramos toda a estrutura de madeira e colocamos uma estrutura metálica. Mas bem naquele dia que estava descoberto a casa, caiu um temporal aqui em Araranguá, Criciúma. Era uma coisa assim bem preocupante. Só que aqui não choveu. Aí ficou um marco aqui em Criciúma. Na igreja dos crentes não choveu, como é que é isso? Mas é que Jesus guardou a igreja dele, né? Sem chuva. Aleluia! Vamos olhar para os versículos que nós lemos. No capítulo 4 do Evangelho escrito por São Mateus, Jesus começou a pregar, foi no versículo 17. Nós lemos o capítulo 5, no versículo 17 ele começou a pregar. Até ali o pregador não era ele, o pregador era João Batista. Sempre que fosse ao culto, já se sabia que o pregador era João Batista. Mas agora João Batista foi preso. E aí Jesus é que era o pregador. Teria que ser o pregador. Então, versículo 17 do capítulo 4, diz assim: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Essa pregação era a pregação que João Batista pregava. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E agora Jesus continuou, porque a pregação ela não pode mudar. O assunto tem que ser Bíblia sempre. Não pode se arrumar um outro tipo de pregação. Tem que ter base bíblica, sempre com base bíblica, porque senão não tem validade do céu, não tem validade de Deus. Tem que ser esta palavra, sempre baseado na sã doutrina, na verdadeira mensagem que vem dos céus. E pode ser que muitos já estavam preocupados e não aceitando muito a pregação de João Batista, que era o sermão de sempre. Eu me lembro de Daniel Berg e Gunnar Wingre. Daniel Berg, eu conheci os dois, mas esteve conosco em Blumenau, Daniel Berg. E quando eu estava morando na casa pastoral em Blumenau, recebi ele e fiquei pensando a pregação desse homem de Deus, desse missionário. Pois a pregação dele era esta aí: que Jesus salva, cura e batiza com o Espírito Santo. Meu Deus, ele pregou sábado, pregou domingo e era essa a mensagem. Mas não tem uma outra. Verdadeira não. Tem algumas por aí, mas não tem validade celestial. Jesus falou para mim umas 5 vezes já em cultos que eu estive pregando, e na hora Jesus usou alguém e disse: da tua saúde não te preocupes, porque da tua saúde cuido eu.
Eu quero que tu pregue a minha mensagem, porque muitos não pregam a minha mensagem. Eles têm uma mensagem própria, mas não é a minha mensagem. E essa mensagem é a mensagem da Bíblia, sempre a Bíblia. Por exemplo, o alimento. Quem conhece feijão? Conhece há alguns anos feijão, mas o feijão é bom, né? Quem conhece pão? Mas o pão é o alimento. E Jesus disse que a palavra de Deus é alimento, como é o pão para o nosso corpo, a palavra de Deus para a nossa alma. Então Jesus começou a pregar, e nesses versículos, que vai do versículo 17 até o versículo 25, Jesus pregou e alcançou diversas pessoas que ficaram crentes na época dele. E eram pessoas, e o sermão dele era um convite sempre. O sermão de Jesus foi sempre um convite. Ele, do versículo 17, vem o versículo 18, quando Jesus começou a pregar, e Jesus andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão chamado Pedro e André, os quais lavavam as redes, ou melhor, lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vou fazer de vocês pescadores de homens. A pregação dele era essa. Pregação convidando, chamando o pessoal, se quisesse ir após ele. E eles deixaram. Então, versículo 20, então eles, deixando logo as redes, o seguiram. Deixaram com alguém lá a rede e o seguiram. E nós também fizemos isso um dia, né? Deixamos as coisas e seguimos a Jesus, estamos seguindo até hoje aqueles que permanecem fiéis. Então, hoje se fala muito em vitória, e é muito bom. Vitória. Vitória hoje, vitória amanhã, vitória depois da manhã, vitória mês que vem, vitória segunda-feira, vitória terça, vitória quinta, vitória sexta, vitória o ano que vem, vitória o outro ano, vitória, vitória, até aquela hora quando damos o último suspiro aqui na terra e alcançamos a vitória por completo, para estar com o Senhor para sempre. Aleluia. E diz o versículo 21, e adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco, e seu pai, seguiram-no. Deixaram o barco, deixaram o pai, e seguiram a Jesus. E Jesus disse: aquele que não deixar pai, mãe, casa, e capital, e todas as coisas, por amor de mim, não é digno de mim. Primeiro, Jesus. Primeiro, a salvação. Primeiro, o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Lembra quando você ficou crente? O que você tinha? Lembra hoje como Jesus acrescentou? Ele vai acrescentando. Meu pai faleceu quando eu tinha 15 anos, foi quando eu aceitei a Jesus. Meus 6 irmãos menores, nós sem apoio financeiro nenhum, porque saímos
do interior para a cidade. Mas Jesus foi ajudando, abençoando, nos ajudando. E aí chegou a época que as coisas ficaram bem difíceis. Mas ele foi acrescentando. Me lembro que em uma época eu era conhecido como Eli era conhecido, pela veste, porque tinha só um terno cortal, né? Mas ele foi acrescentando e hoje eu tenho mais do que um terno. Não aconteceu com você também? E a casa? E as bênçãos celestiais junto com as bênçãos espirituais. Isso é vitória. Todo dia vitória, todo dia bênção, todo dia graça, todo dia bondade de Deus sobre nossas vidas e sobre a vida dos nossos filhos. Na firma onde eu trabalhei, fábrica de chocolate Saturno, na cidade de Blumenau, bem novo, trabalhei ali, depois saí dali para ir morar na casa pastoral em Blumenau e trabalhar na obra. Mas naquela época era uma perseguição muito grande, muita perseguição. Então eu lembro que eu fui de bicicleta de Blumenau, lá da cidade, para um bairro realizar um culto. Como o rapaz que trabalhava comigo estava querendo ficar crente, a família dele com a família da esposa se contrariaram e resolveram me pegar na viagem. Fui para o culto, voltei do culto, eles ficaram me esperando no lugar. Eu sei porque eles mesmo depois falaram para mim: nós te esperamos para te bater lá em tal lugar. E você não podia passar para outro lugar porque não tinha estrada. Por onde que você passou? Eu passei lá. Eu passei lá. Isso é vitória. Guardado nas conchas, na concha da mão do nosso Deus. Como a perseguição era bastante na firma, então parecia que não era liberdade da chefia, mas a chefia estava junto. Então se colocava na minha seção homens lá de 4 pés, lá no corredor, na firma, e fazia que estava orando para zombar de mim. E foi muito tempo assim. Chegou um dia, eles fizeram uma festa de carnaval na firma. Eles costumavam fazer isso. Então, 9 horas da manhã, começava às 7, 9 horas, encerrava todo o serviço, arredava as mesas e fazia o carnaval. Chope e dança e o dia inteiro. Passava da manhã para a tarde. E aí o responsável ali disse: aí, você vai ter que ficar. Eu disse: não vou ficar. Não, mas tem que ficar. Porque senão vai perder horas e tal. Mas não vou ficar. Não, mas o portão é alto e está fechado. Mas eu não vou ficar. E chegou a hora que eles começaram com o movimento deles, eu peguei a minha pasta e fui lá para o portão, só que fui pensando também, e esse portão, ele já disse que está no cadeado, está fechado, estou indo sozinho. E eu cheguei no portão, eram 3 sócios, um judeu, um alemão e um americano. 3 sócios da firma. E
O judeu, ele só andava de carro e tinha um motorista particular. E ele morava uns 5 quilômetros longe da firma. Não andava de pé. Tinha um motorista que levava a firma, trazia da firma para todos os lugares. E quando eu fui me aproximando do portão, o judeu vinha se aproximando do outro lado na rua, na frente do portão. Esse homem não anda de pé. E agora está aqui na frente do portão. Aí ele disse assim para mim: Navieira, você não vai ficar na festa? Eu disse: não, eu não vou ficar. Ah, fica. Isso é uma festa boa. Fica. Não, não vou ficar. Não, mas fica. Isso é uma festa boa que é feita aí para eles. Não, não vou ficar. Eu vou abrir o portão para te ir embora, porque eu também não gosto dessa festa. Essa festa é feita por causa dos meus 2 sócios, mas eu não gosto. Eu vou abrir o portão e você vai para casa. E ainda bateu nas minhas costas, lá eu fui embora. E sábado eu estava no culto de Santa Ceia. E 3 jovens dos nossos ficaram na festa, estavam sendo disciplinados no culto de Santa Ceia. E eu estava bem alegre lá, porque a porta foi aberta pelo chefe. E é isso que Jesus vai fazendo na nossa vida. Cada dia nós temos uma vitória, temos uma bênção, temos uma proteção de Deus na nossa vida. E Ele vai nos guardando, 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 guardando. Eu vinha de Fraiburgo, depois de estar pregando em Irani, depois em Fraiburgo. Segunda-feira saí às 9 horas da manhã, descendo a Serra do Espigão. Quem conhece a Serra do Espigão, uma serra sem acostamento, sem nada. E vinha um caminhão atrás de mim sem freio. E eu notei que ele vinha sem freio e eu quis levar a direção para o lado que é o normal, ir para lá, só que eu senti uma força na direção, que eu fui para o outro lado e o caminhão estava passando desse lado sem bater no meu carro e foi embora por ali abaixo. A mão do anjo do Senhor forçou a direção contra a mão e eu escapei. E você já escapou também. Jesus disse para mim, disse: eu já te livrei, dei muitos livramentos para ti que tu não sabes. Então Ele vai nos guardando, vai dando-nos livramento, vai nos abençoando, vai nos ajudando para chegarmos até nos céus. E Jesus, então, pregou, alcançou esse pessoal, e aí Ele preparou uma escola para ensinar aquele pessoal. Não tinha cadeira bonita como tem aqui, mas nós estivemos lá, quando estivemos em Jerusalém, o senhor também esteve, né? Na beira do Mar da Galileia, o Mar da Galileia lá, que está o alto com capim, com diversas pedras. Aqui é o capítulo 5 que nós lemos. Jesus vendo a multidão, aquele pessoal que ele pregou, ganhou, subiu ao monte e assentando-se, ele se assentou provavelmente em cima de uma pedra daquela.
porque lá não tinha outra coisa, nem tem hoje. Tem bastante pedra, assentando-se. Será que tinha fervor naquela escola? Porque hoje em algum lugar fervor tem que fazer barulho, pular, correr, fazer. Pode acontecer um movimento pelo Espírito Santo, pode acontecer um movimento muito maravilhoso. Mas tem coisas por aí que não tem nada com o Espírito Santo. É uma outra coisa que aparece que não é bom. E ali estava Jesus assentado, aproximou-se dele seus discípulos, e abrindo a boca os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aí Jesus disse: Bem-aventurados os pobres de espírito. Não era pobre de dinheiro, não era pobre de capital, pobre de espírito. E o que é espírito? Espírito é espírito. Aí o apóstolo João, escrevendo na sua primeira carta, no capítulo 4 e versículo 1, diz que devemos examinar os espíritos. Que espírito é? Que movimento é? É movimento verdadeiro? É santo? Tem base bíblica? Ou é um outro movimento? Ah, mas é muito calmo, está muito quietinho. Mas o Espírito Santo, baseado na Bíblia, ele está operando aí no teu coração, no meu coração, e você está sentindo o sabor do ensino da Bíblia, que é o pão, porque Jesus disse: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, pobre de espírito é ter pouco espírito. E qual é esse pouco espírito que nós devemos ter no ensino de Jesus? Romanos 8 e 16. O que diz a Bíblia em Romanos 8 e 16? Aqui tem uma pobreza de espírito, né? Romanos 8 e 16 diz o quê? Escute o versículo. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Quantos espíritos tem aí? O Espírito de Deus testifica, conversam juntos que nós somos filhos de Deus. Aleluia. Aleluia. Só esses dois nós podemos ter. Mas tem gente que tem uma porção de espírito, né? Espírito de mentira, espírito de calúnia, espírito de inventar as coisas, espírito de fazer caricatura da vida do outro, e uma série de espíritos. E esses espíritos não são bons. Pedro, o apóstolo Pedro,
Uma vez Jesus falou com eles e pediu um